Olá, tudo bem? Eu sou o Uderson Luiz e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Fique aí. Não importa o que sou, nem o que eu tenho, diante do que tu és. Trago-me as vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Eu te quero, eu te adoro, Senhor. Oh, te amo, como eu te quero. Está em Lucas capítulo 15, versículo 20. Está escrito: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa parábola todos nós já conhecemos, fala do filho pródigo. Até aqueles que não têm muita intimidade com a religiosidade, com a igreja, mas já viu falar sobre o filho pródigo. E esse versículo que eu acabei de ler, ele fala a respeito do pai do filho pródigo. Aqui o versículo já começa: e levantando-se foi até o seu pai, foi para o seu pai. Isso é a atitude que o filho, caindo em si, ele percebeu que ele deveria voltar ao seu pai, porque as dificuldades, os problemas, as aflições,
tudo aquela miséria que a terra estava passando por aquele momento. Ele não conseguiria sobreviver se não fosse na casa do seu pai. E no versículo 20 entra uma parte do pai que falando, vinha ele ainda longe, ou seja, o filho ainda estava longe, o pai o avistou. E quando eu fui buscar ao fundo essa palavra avistou, eu percebi que essa palavra ela pode ser trocada por reconheceu. Então você percebe que o filho ainda vinha de longe. A primeira coisa que eu percebo é que o pai já o esperava a volta do filho. Isso é muito interessante, porque eu acredito que a partir daquele momento que o filho saiu de casa com toda a sua herança, a partir daquele dia, aquele pai, ele já o esperava a volta do filho. Mesmo o filho tendo acabado de sair, ele já o aguardava. E eu creio que todos os dias o pai saía até o portão da sua casa ou até a porteira da sua fazenda e todos os dias ficava observando de longe para ver se aquele era o dia que o seu filho estaria voltando. E o que eu percebo aqui é que o pai o viu de longe e vendo o filho de longe, ele o avistou. Se ele avistou, automaticamente ele reconheceu. E sabemos nós que nessa história o filho passou por várias estradas, o filho passou por vários problemas. Nós sabemos que esse filho, ele passou por estaleiros de porcos, porque ele estava a alimentar porcos. Então eu percebo, nós podemos deduzir que aquele filho estava sujo, talvez aquele filho estava cabeludo, barbudo, com mau cheiro, com as vestes rasgadas, talvez ele estava parecendo um mendigo, não sei, um morador de rua, mas aqui diz que o seu pai, vendo de longe, o avistou. Então o pai jamais vai deixar de reconhecer o filho, independente da situação que ele esteja. Então essa palavra hoje é para você, dizendo que o pai todos os dias te espera e ele te reconhece, independente da sua situação. Mais para frente diz que o pai, o compadecido dele, se compadeceu dele. O pai ficou compadecido dele. Sabe o que eu entendo com isso? O pai, ele te dá vários avisos. Ele, olha, não faça, não peques, não erre, não coloca o dedo na tomada, porque você vai tomar choque. Mas mesmo assim você coloca o dedo na tomada e o pai se compadece do choque e da dor que você sente. Mas as decisões quem toma é você, não é o pai. Embora ele saiba que você vai sofrer, mas você mesmo assim você quer colocar o dedo na tomada. Ele se compadece da dor do filho. Ele está dizendo, meu filho, eu sei que isso faz mal para você, mas mesmo assim o filho vai e faz. Ele se compadece dessa dor, desse sofrimento, mas ele não pode te livrar dessa dor, porque o pecado ele tem as suas consequências. E pai, Deus Todo-Poderoso que ele é, ele não te livra das consequências do pecado. É por isso que ele diz que é melhor você obedecer, porque o sacrificar é a dor, o sacrificar é o difícil. Seguindo, ele diz que o abraçou, e abraçou significa manter junto. O pai estava dizendo com esse abraço, meu filho, eu não quero que você saia nunca mais da minha presença, eu não quero que você saia pelo mundo, eu não quero que você vá buscar em outra fonte aquilo que você tem em casa. O pai está dizendo, olha, eu não quero mais que você vai beber em outra fonte, porque a única fonte viva que existe é a do pai, não existe outra fonte. Essa é a melhor fonte. E o pai te quer trazer de volta, ele quer te abraçar para que você, através do aquecimento do abraço com o pai, você sinta que ali é o seu lugar seguro e que você nunca mais saia desse lugar. E por último ele diz que o beijou. E eu estudando sobre o beijo naquela época que Jesus citou essa parábola, eu vejo que o beijo naquela época, quando um homem beijava outro homem, entre outros fatores que existe, mas um deles é o reconhecimento de quem ele é. Quando Samuel ele foi ungir Davi, ele o beijou Davi. Ele estava o reconhecendo como rei, mesmo que ele ainda não estivesse como rei. Mas Samuel já estava
reconhecendo Davi como o rei de Israel. E aquele homem, aquele pai que hoje nós entendemos que é o próprio Deus, porque quando Jesus conta essa parábola, ele estava, tentando simular a vida daquele povo com os nossos dias de hoje, mas ele estava dizendo, olha, os filhos são vocês, o pai é Deus, o filho pródigo somos nós, e o pai que ele está mostrando aqui é o próprio Deus. Então quando ele beijou aquele filho, ele estava trazendo de volta aquilo que o filho já era, mas o filho não percebia. E sabe o que eu tenho a dizer para você nessa noite? Primeiro, o pai está te olhando de longe, ele está esperando a sua volta, ele está esperando um passe seu. Outra, Deus, o pai, está te olhando de longe porque ele quer te reconhecer, ele já te conhece como filho e ele quer trazer você de volta através do seu beijo e através do abraço. Então este é o momento para você fazer isso. Você não pode passar de hoje, talvez o amanhã pode ser muito tarde. Que essa palavra fique no seu coração e que em nome de Jesus, assim como esse filho, você possa cair em si e voltar para os braços do Pai antes que seja tarde. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que essa palavra venha falar no seu coração. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a sua casa, toda a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Fique em paz.